Para terminar, eu quero te mostrar como fazer manipulação de polinômios de Legendre no Python. O polinômio de Legendre, ele tem dentro do Python tem uma biblioteca SciPy, que é uma biblioteca científica, né? Scientific Python. Dentro do Scientific Python tem uma outra biblioteca, uma subbiblioteca, criada só para manipular funções especiais, tá? Essas funções especiais, elas estão definidas várias funções para trabalhar com polinômios de Legendre. Uma delas é a eval Legendre, que permite eval, quer dizer evaluate, né? Calcular o Legendre, o polinômio de Legendre. Então vamos fazer o gráfico dos polinômios de Legendre. Primeiro você precisa criar um vetor das posições onde você quer calcular o polinômio de Legendre. Nesse caso, eu quero calcular em 1000 posições entre 0 e 1. Então, peguei o intervalo menos 1 e 0 e 1 não, menos 1 e 1, né? Dividi em 1000 pedacinhos, 1000 pontos, e quero calcular esses pontos. Depois, para cada grau do polinômio, porque eu quero fazer só 5, né? Senão fica muita curva aqui em cima. Para cada grau do polinômio, eu vou mandar ele calcular o polinômio de Legendre nessas posições. Então, para o grau 0, 1, 2, 3 até o 4, tá? E mando fazer o gráfico. Só isso, tá? Então, simplesmente isso daqui. Ele faz o gráfico e você pode ver aquilo que eu dizia das raízes do polinômio de Legendre. O polinômio de grau 0 não tem raiz, ele vale sempre 1. O polinômio de grau 1, que é esse laranja, ele vai de menos 1 a 1, na metade ele tem uma raiz. O polinômio de grau 2 e assim por diante, e você vai vendo as posições das raízes, tá bom? Agora, com essa possibilidade de usar o Python para calcular o polinômio de Legendre, a gente pode fazer alguns cálculos com ele, que é o programa 10C e o programa 10D. No programa 10C, a gente calcula aqui alguns polinômios de Legendre para testar a ortogonalidade deles. Então, de novo, vou calcular o polinômio em vários pontos, depois eu vou calcular ele em vários pontos, mas não vou fazer o gráfico, vou só guardar num vetor. Então o P2 tem vários pontos, o polinômio de grau 2 calculado em 100 pontos. E o P3, polinômio 3. Depois eu vou calcular a integral, usando também a biblioteca do Python, SciPy. Assim como ela tem uma subbiblioteca para funções especiais, a função de Legendre, ela tem uma subbiblioteca só para calcular integrais. Eu vou usar um método bem famoso de cálculo de integrais, que é o método de Simpson, tá? Não importa muito quem não fez cálculo numérico aqui, mas quem já fez cálculo numérico vai saber, vai reconhecer o método de Simpson. E eu posso calcular a integral de P2 vezes P3, P2 vezes P2, P3 vezes P3, para ver quanto que dá de resultado. Então, se eu calcular isso daqui, olha, P2 vezes P3 vai dar um número bem pequeno, ó, tá dando 10 a menos 17, quer dizer zero, tá? No computador, muitas vezes, ele não dá o resultado zero, mas ele dá um número bem pequeno. Então, P2 vezes P3 é ortogonal, dá zero. P2 vezes P2 dá 0,4, P3 vezes P3 dá 0,28, que é aquilo que a gente tinha visto aqui, né? Esse número aqui, tá? Se você calcular, botar o grau ali, você vai ver que dá bem esse número ali, tá bom? Então tá tudo certinho. Ele tá, os polinômios de Legendre do Python são ortogonais, como deveriam ser, né? Tá? O programa 10D, eu mostro como fazer uma manipulação usando os polinômios de Legendre, fazendo uma expansão. Então, a gente vai fazer uma coisa muito legal. Espera aí, deixa eu abrir as janelinhas aqui e explicar para vocês o que está acontecendo aqui, olha só. Então a gente vai fazer o seguinte, no programa 10D, eu faço essa conta aqui, ó. Eu pego uma função f de x e decomponho ela em vários polinômios de Legendre. Assim como a gente tinha pego antes nos polinômios da série de Taylor, eu tinha pego uma função seno de x e decomposto em vários polinômios, né? E aí eu fiz o gráfico mostrando para vocês que para o polinômio, né, x ficava uma reta, representava bem no começo, mas depois fugia. Para graus mais altos ele ia representando melhor. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui, só que com os polinômios de Legendre. Então, primeiro eu calculo aqui a minha função, tá? Eu escolho o intervalo é menos 1 em 1, eu vou dividir em 2000 pontos, então eu quero bastante precisão, bastante pontos aqui. Aí eu criei uma função que eu vou decompor, né? Então eu criei a minha função, eu inventei uma função seno de 10x
vezes a exponencial de menos x. Essa função que você está vendo aqui, tá? Então é um seno amortecido, né? Ele cai exponencialmente, esse seno, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou decompor essa minha função numa função nova, que é uma função que vai estar escrita em termos dos polinômios de Legendre. Como é que eu vou fazer essa conta? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor, como aqui é uma função bastante complicada, né? Não dá para eu decompor só, não vai funcionar a minha decomposição com polinômios de Legendre de ordem baixa. Então eu vou usar um polinômio de Legendre de ordem alta, eu vou fazer a conta com até 100 termos do polinômio de Legendre. Eu podia fazer com menos termos, depois eu faço para você ver como é que fica. Eu vou fazer com 100 termos do polinômio de Legendre. Então eu vou pegar o polinômio de Legendre, eu vou calcular, né, para um certo, para a ordem 0, para a ordem 1, para a ordem 2, a ordem 3 e assim por diante. Eu vou calcular qual é o polinômio de Legendre. Depois eu vou calcular o coeficiente, calculando a integral da minha f, que eu calculei antes, vezes o polinômio, né? Vou calcular a integral e vou normalizar por aquele coeficiente lá. Então eu estou fazendo essa conta aqui, olha. Eu peguei a minha f, que é o seno de 10x exponencial, calculei numericamente essa função em vários pontos. Peguei o meu polinômio de um certo grau, calculei numericamente. Calculo a integral no Python e acho o coeficiente. E eu vou salvar o coeficiente, porque eu vou querer usar ele depois. Agora, o que eu preciso é calcular a minha função, né? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou calculando esses coeficientes, A0, A1, A2, A3, A4. Calculei os coeficientes. Mas como é que eu sei se isso, como é que eu posso saber se isso está funcionando mesmo? Bom, para saber se está funcionando, eu vou comparar a minha função original com a função calculada a partir dessa expansão. São duas funções. Eu vou fazer o gráfico de uma sobre a outra para ver se uma está em cima da outra. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, a minha função nova, eu vou ir somando, né, A0, P0, A1, P2, A2, P2, A3, P3 e assim por diante, tá? Então, eu vou somando e vou fazendo o gráfico. No caso aqui, esse if está só para não fazer todos os gráficos um em cima do outro, tá? Eu estou fazendo o gráfico só da minha função até um certo grau aqui. Então o que você está vendo aqui, olha, deixa eu dar um zoom aqui, olha, que estava muita bolinha ali, né? Eu tenho os pontos originais, que é a função original, são as bolinhas. E eu tenho as linhas contínuas, vários gráficos, né? Onde eu vou calculando a minha função, tá bom? Então eu vou calculando a minha função e a gente vê que à medida que o grau vai aumentando, né? Eu vou representando melhor, cada vez melhor, a minha função aqui, tá? Então eu vou representando melhor. Você pode mexer nisso daqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Eu também posso. Vamos fazer isso aqui com menos graus. E vamos fazer o gráfico de todo mundo. Ó. Quando eu faço o gráfico de todo mundo, olha, então a mesma lógica do seno e do polinômio que a gente fez antes, tá? Os graus mais baixos dá uma linha reta aqui, azul, ó, que não tem nada a ver. Os graus mais altos, eles vão se aproximando cada vez mais da minha função original. Eu posso não fazer o gráfico de todo mundo, mas fazer o gráfico a cada 5 coeficientes só, tá? Então eu posso trocar aqui, ó, a cada 5 coeficientes eu faço o gráfico. Então eu vou ver aqui, olha, a minha linha, né, de n igual a 5, ele mostrou. Eu posso fazer, porque só tem 11, né, vamos botar 21. Ele vai fazer mais aproximações aqui, ele vai me mostrar mais aproximações, tá? Opa, o que aconteceu aqui que ele não tá... Ai, cara, eu tô trocando os coeficientes errados aqui. Agora sim. Eu estava mexendo nos números errados, ó. Deixa eu explicar o que é isso aqui para você. N é o grau do polinômio. Se n dividido por 5 der como resto 0, então ele faz o gráfico. Se não der, ele não faz. Por exemplo, 6 dividido por 5, o resto é 1. Então ele não vai fazer o gráfico do n igual a 6, tá?
Então ele vai fazer o gráfico do n igual a 0, 5, 10, 15 e 20. Então você percebe o seguinte, o zero, ó, ficou uma reta, não tem nada a ver, né, o polinômio aqui. Mas quando eu vou para graus mais altos, né, n igual a 20, ele já chega representando bem o polinômio lá no final, olha, tá? Então ele representa bem já o polinômio, tá? Então o que a gente viu é que deixa eu botar de novo 101 aqui, só para não me perder aqui, e vamos botar 20 e vamos refazer a conta. Então o que a gente vê é o seguinte, que se eu quiser representar os polinômios de Legendre, os meus dados por um polinômio de Legendre, eu consigo. Eu vou calcular coeficientes e depois eu posso recalcular a minha função a partir dos polinômios de Legendre, como a gente tinha feito com o seno e a série de Taylor, tá? Agora, um gráfico interessante que a gente pode fazer, um outro gráfico interessante que a gente pode fazer é esse gráfico aqui. Esse gráfico, gente, tá aqui, olha, é o gráfico só das potências. Onde é que tá? É o gráfico só dos coeficientes que eu calculei. Então, eu vou ver o seguinte, tá bom, eu tenho várias potências, né, que contribuem para que eu tenha esse comportamento, A0, A1, A2, A3, mas quais são as relevantes? Esse gráfico me diz isso, eu estou fazendo o gráfico dos ANs pelo valor do N. Então eu vejo que o A0, A1, A2, A3, olha, as potências mais relevantes são as potências de ordem aqui, olha, se eu botar o mouse aparece lá no canto direito, a potência 9, a potência 8, essas são as relevantes. As potências mais altas não interferem, elas vão aumentando por um erro numérico aqui. E aqui é interessante você perceber que, como eu estou usando um resultado numérico, não é analítico, tá? A gente começa a ter introdução de erros numéricos. Então, volta aqui, só um minuto. Veja que as potências mais interessantes estão antes do 20. Então, eu não preciso usar 100 potências, né, para representar toda a minha série de Taylor. Se eu usar para representar minha função em polinômios de Legendre, se eu usar 20, eu já consigo representar. E de fato, olha, f usando 20, ele representa bem os meus dados. A curva cai bem em cima, tá? Se eu não usar 20, mas usar um número menor, eu já não vou estar representando tão bem, tá? Deixa eu tirar isso daqui. Vamos botar os pares só. Se eu não usar 20, eu já não estou representando tão bem. Tem coisas, informações angulares que eu perdi nessa minha análise, tá? Então, conforme eu aumento o grau, quer dizer o seguinte, eu vou fazer expansão até certo grau, ou até o grau maior, até grau menor, conforme a minha necessidade. Mas eu queria mostrar uma outra coisa para vocês aqui ainda. Então eu posso trocar o grau, né, até onde eu vou fazer a minha expansão, mas eu posso também ter um outro problema numérico, olha só. Olha esse gráfico como ele está. Agora eu vou diminuir o número de pontos que eu estou dando de informação. E olha esse gráfico, como ele ficou diferente. Esquece esse aqui por enquanto, ele só está mostrando que eu represento a função. Esse gráfico aqui ficou completamente diferente, tá vendo? O que antes eu tinha aqui? Antes eu tinha todos os coeficientes maiores do que 20 tendiam a zero. Agora eles não vão a zero, eles crescem. E eles têm um certo comportamento, né? Parece que há um certo período. Isso daqui, gente, é erro numérico. Não é que é assim que a função se comporta, tá? É um erro numérico porque eu usei poucos pontos de entrada. Então, quando eu vou fazer a transformação para multipolos, há pouca informação. Se eu tenho 200 pontos de entrada, eu não tenho como ter informação para muitos coeficientes. A informação dos coeficientes pode pensar numa certa grandeza, é um certo número de grau de liberdade. Se eu tenho poucos pontos, como é que eu vou tirar muita informação? Pensa, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui que é equivalente. Pensa que você quer fazer uma pesquisa de intenção de voto para descobrir, por exemplo, intenção de voto para prefeito numa cidade com 1 milhão de habitantes, de votantes.
Você não pode fazer a pesquisa de intenção de voto perguntando para 3 pessoas, numa cidade que tem 3 milhões de votantes. Não é representativo, estatisticamente não vai dar certo. Mesma coisa aqui. Se eu dou poucos pontos de entrada, eu não tenho representatividade para tirar muita informação. Então, o ideal é que eu tenha muitos pontos de entrada. Eu estou botando 2.000 aqui. Vamos aumentar mais 10 vezes aqui. Vamos ver se ele roda ou se ele demora muito para rodar. Rodou. Veja que já melhorou muito o meu gráfico aqui, olha. Então, o que a gente percebe, ó, é que ele ficou todo em zero. Não há oscilações nessa escala aqui, tá? Não há oscilações nessa escala. As oscilações da minha função, né, elas estão nessas escalas aqui. Então, a gente percebe com esse estudo quais são os coeficientes mais relevantes, quais são as potências, né, que são mais relevantes na nossa função. A mesma coisa que vai acontecer aqui na CMB, tá? Então ela tende para zero depois porque existem escalas angulares que não há informação relevante. A informação relevante está aqui, tá? A mesma coisa. Só que aqui a gente tá tendo o mesmo problema que a gente vai ter na CMB, porque a CMB também são dados medidos de satélite. Então também existe uma certa precisão dos dados com base naquilo que a gente é capaz de pegar dos satélites, tá? Se a gente quiser poder analisar direito a CMB, a gente vai precisar de dados cada vez melhores também. Então a gente vai ver isso mais para frente, esse problema vai voltar a acontecer mais para frente. Se eu tivesse uma função analítica perfeita, se eu pegasse essa expressão aqui, analítica do jeito que está, e jogasse, né, para manipular ela aqui, olha, com a f e os polinômios nas expressões perfeitas que tem o polinômio de Legendre, eu não ia ter problema de erro. O meu problema de erro é só um problema numérico, de limitação numérica. Eu amostrei a minha função em poucos pontos e por isso eu vou ter esses problemas, tá? Você pode pegar esse programa e brincar um pouquinho com isso daqui, com esses pontos, com os graus que você vai precisar. Você pode até trocar a função, pegar uma outra função que você quer inventar, né? E mexer, tá? Pega isso daí e mexe um pouquinho. É interessante, gente, você entender agora o seguinte. Eu estou representando uma função de uma dimensão, que era aquela função ali. Então eu estava só fazendo o gráfico daquela função. Agora a gente pode usar essa expansão em termos de polinômios de Legendre para também representar distribuições angulares numa esfera, que é a tal da análise que a gente quer fazer da CMB. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, ele faz isso, tá? Só que ao invés de usar só os polinômios de Legendre, porque o polinômio de Legendre é só o ângulo azimutal, né? Existe ainda o ângulo o longitudinal. A gente não está considerando o ângulo longitudinal na CMB por causa da isotropia. Lembra quando a gente calculou o coeficiente de autocorrelação nas aulas anteriores? Eu disse para você que eu só precisava saber a abertura entre os dois vetores, né, para fazer a autocorrelação entre os dois pontos. Não importava se eles estavam aqui ou se eles estavam aqui. Então não importa o longitudinal, só importa o azimute, a abertura. Por isso a gente só está trabalhando com o polinômio de Legendre, tá? Que ele só considera a abertura, porque a autocorrelação só importa a abertura. No longitudinal a gente fez uma média, tá lá na outra aula, se você não lembra, a gente fez uma média por causa do princípio da isotropia do universo, tá? No caso que se aplica à radiação cósmica de fundo. Só que nesse mapa aqui, que eu vou mostrar, o mapa mundi, não existe isotropia longitudinal. A Terra é diferente, né? Você pega no Equador, uma hora você está no Brasil, outra hora você está na África, outra hora você está na Ásia. Então, a gente precisa usar uma função que dependa tanto de θ quanto de φ, tá? E são os chamados harmônicos esféricos, tá? Que é o polinômio de Legendre mais um outro termo. Mas aí eu não vou entrar nos harmônicos esféricos, porque senão a gente não sai mais daqui. Mas o que eu quero com esse vídeo é que você entenda que você pode pegar um mapa na superfície, e se você vai colocando mais polos,
você representa melhor a distribuição do que está nessa superfície. Você não precisa representar só a função f de x. Você pode representar uma distribuição numa superfície, no caso da CMB, tá? E no caso aqui, o planeta Terra. Então vamos fazer aqui esse gráfico, olha só. Ele vai aumentando o número de polos, olha. Então L, né? L quer dizer mais polos. Ele vai aumentando o número de polos e vai representando melhor a Terra. Quanto maior o número de polos que ele usa, maior a resolução. Lembra aquele delta-teta sobre n mais 1? É aquilo. Quanto maior o L, menor vai dar o ângulo que ele consegue resolver detalhes na superfície e ele vai transformando... E ele vai entendendo, vendo melhor a superfície terrestre. Ó. Então, 90, 72, 50, vai se formando com mais detalhes as estruturas. Isso daqui é o tamanho que representa esse ângulo, né? Você pega a esfera e quanto que representa em comprimento, né? Então vai aumentando aqui, vai representando cada vez melhor, tá? E isso a gente vai fazer com a CMB na próxima aula. Com a diferença que a gente não precisa... de dois ângulos aqui para CMB, a gente só precisa de um, que é só a abertura por causa da isotropia, tá bom? Então, pega esse vídeo aqui, vai fazendo essa conta, você pode acompanhar de novo. Então é isso, pessoal. Essa aula, como eu disse, foi uma aula só de matemática, né? Mas deu para entender que é uma matemática muito bem encaixada com o que a gente precisa para a próxima aula, tá joia? Um abraço.